Nós hoje temos um tempo aí e estamos na carta que Paulo escreveu aos Efésios, não é? Para a gente poder meditar, irmãos, em algo precioso. A salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Foi lido aqui essa noite, Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 10, não é? É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta de uma prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, Tito, 1ª e 2ª Timóteo, são chamadas cartas da prisão. Paulo estava preso quando ele escreve algumas dessas, aliás, todas essas cartas, numa primeira fase e numa segunda fase. Na segunda fase ele escreve em 60 e pouco, 63 por aí, a primeira carta de Timóteo. Todas essas cartas foram escritas nessa época, nos anos 61 até 65 da era cristã. A última carta foi a segunda carta de Paulo a Timóteo, já em 65. E ali Paulo é sentenciado, Paulo é morto, ele foi decapitado. E Lucas, o médico amado, como ele escreveu lá em 2 Timóteo 4, estava com ele para poder pegar o seu corpo e fazer o sepultamento de Paulo. E Paulo escreve essas cartas, mesmo estando preso. E elas chegam às igrejas através dos seus enviados. Para cada carta, para cada igreja, Paulo tem uma palavra especial. A carta aos Efésios, ela se caracteriza pela nossa união em Cristo Jesus. Como eu disse aqui no início dessa carta, mais de 30 vezes Paulo vai usar nessa carta, apenas de 6 capítulos, a expressão em Cristo. Mais de 30 vezes em Cristo, em Cristo, em Cristo. Enfatizando que a nossa vida ela só tem sentido, ela só tem valor, ela só ganha significado se ela estiver em Cristo Jesus. Em Cristo, nós temos que estar ligados na videira. Caso contrário, irmão, fica difícil. Foi o que Jesus falou lá em João 15. Ele disse, olha, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Não é? Vós as varas. E aí ele diz lá, olha, o meu pai é o agricultor. Não é? O pai é o agricultor, é aquele que é o dono de toda a seara. E aquele que vai cuidar dessa videira, aquele que vai podar, aquele que vai limpar, aquele que vai estercar, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. Que na expressão de Paulo lá em Romanos 8 e 26, é o que ajuda as nossas fraquezas. É o que nos dá força para a gente se manter ali, ó. Quantas vezes eu e você queremos desistir? Existe um hino da harpa que diz, no bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar? Não é? Queremos desanimar, queremos desistir. Talvez você não planejou estar aqui hoje, pelo seu cansaço, por tudo aquilo que você passou hoje no dia. Talvez não era seu plano estar aqui, mas o Espírito te deu força, o Espírito te deu graça, o Espírito te ajudou e você veio para nessa noite ser renovado, renovada, ser fortalecido, fortalecida, abençoado, abençoada, para caminhar mais um período na nossa vida cristã. Às vezes, irmãos, num culto, a gente não tem ideia de como Deus trabalha por nós. Não é? Como Deus trabalha. Porque a Bíblia diz em Isaías 64:4 que há um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Deus está trabalhando por nós nessa hora. Está trabalhando pela nossa família, pela nossa casa, por aquilo que nós estamos preocupados, não é? Mas a verdade é não se preocupar. Jesus disse, não se preocupa não. Deus sabe o que você precisa. O importante é estar na sua presença, o adorando, não é? Louvando e bendizendo a Deus. Pois bem, no capítulo 3 dessa carta, o apóstolo Paulo, irmãos,
como ele diz aqui, ó, ele é um prisioneiro de Cristo. Não é? Ele é prisioneiro por causa de vós, os gentios. Ele é prisioneiro do Senhor por causa da obra do Senhor. Prisioneiro do Senhor pela obra do Senhor. Quem hoje gostaria de ter um título desse? Os títulos hoje, não é? Eles são bem diferentes disso aqui, ó. Sabe? Hoje, se um pastor se identificar e falar, olha, irmão, quem gostaria de pregar aí domingo à noite é o prisioneiro. Não é? Eu quero ir aí, eu sou um prisioneiro, eu quero ir aí. Eu pensei, meu Deus, o que esse prisioneiro tem para me ensinar? Eu li num livro da colheita dos anos, de Haroldo Cook. Você já ouviu falar em Haroldo Cook? Haroldo Cook foi o primeiro missionário presbiteriano que chegou por essas terras, lá em 1900 e alguma coisa. Morreu aos 98, 99 anos de idade. Cabelo branco, uma barba branca. Haroldo Cook. Você gosta de procurar coisa na internet? Procura saber quem foi Haroldo Cook, C-U-K-E. E você vai encontrar esse homem de Deus. Haroldo, ele juntou durante a vida muitas coisas, papeizinhos, recortes de jornais, e chegou um determinado tempo que ele editou um livro pela Casa Presbiteriana, chamado A Colheita dos Anos. A Colheita dos Anos. Muita coisa que ele juntou e fizeram um livro. Não é? Pela misericórdia, graça e bondade de Deus, eu tenho um exemplar desse livro. Não é? Ali tem tanta coisa preciosa. E numa dessas preciosidades, ele diz o seguinte, que uma igreja, né? Claro que não disse o nome, mas a gente sabe que foi na igreja presbiteriana, é um fato, é uma verdade. Aí abriu-se uma vaga para o pastorado. Então eles convocam seminaristas, outros pastores, né? E vão pregando ali na igreja, para a igreja ir vendo, né? E orando e tal, e de repente fala, olha, aí reúne o conselho, pessoal, nós gostamos daquele pastor ali, lembra e tal, aquele ali que deveria convidar. Nesse negócio de chamar pastor, alguém fez um currículo e botou lá, eu gostaria de me candidatar a pastor dessa igreja, mas eu já fui prisioneiro, eu já apanhei, eu já fiz isso, e botou o histórico de Paulo. Botou o histórico de Paulo. Tá? Mas eu sou doutor, eu conheço a palavra, eu conheço tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, enfim. E mandou para o concílio da igreja. E ele diz que aquele concílio olhou aquele currículo naquela época, tipo uma carta, não era um currículo, era uma carta de apresentação. E levantou o conselho lá e falou assim, Deus nos defenda de ter um pastor desse aqui. E rejeitaram completamente aquela carta. Aí quando a carta foi rejeitada, o irmão que escreveu a carta, ele procurou o concílio, levou a cópia, leu de novo, falou, sabe quem é esse pastor? É o apóstolo Paulo. A vida dele foi isso aqui. Vocês acabaram de rejeitar Paulo para ser o pastor da igreja. Por quê? Por causa desses nomes que Paulo usava. Prisioneiro. Não é? Hoje, ser prisioneiro já faz uma marca sobre a pessoa, não é? Quantas vezes Paulo entrou e saiu na prisão, irmãos? Quantas vezes? Aí ele diz assim, por vós. Sabe, ele estava preso porque amava a obra, ele estava preso porque ele queria se doar pela obra de Deus. Todas as ações de Paulo foram em função da igreja. Sabe? Tudo foi em função da igreja. É o que ele disse lá em Atos 20, quando ele se despede da igreja de Éfeso. Sabe? Na sua terceira viagem missionária, ele está em Éfeso já há quase 2 anos, e ele se despede daquela igreja. Ele diz para os anciãos de Éfeso, eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor. Então Paulo sabia, porque ali em Éfeso mesmo alguém profetizou e disse, olha, não sobe a Jerusalém, você vai ser preso. Alguém pegou lá o cinto de Paulo e falou, olha, esse cinto aqui e tal, e profetizou, e Paulo falou, não quero nem saber. Eu não tenho minha vida por preciosa. Eu vou para Jerusalém. E lá ele foi preso, passou um tempo preso, quando ele apela para César,
Dali ele faz aquela viagem atribulada lá de Atos 27, e 28, e ele chega em Roma, já como prisioneiro do imperador. E dali ele escreve essas cartas, irmãos. Por isso ele se identifica dessa maneira. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Nós vivemos hoje uma situação, não é, interessante. Nós temos hoje 2 tipos de igrejas bem distintas. A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A ideia que a gente tem da igreja do lado de lá é que ela não existe praticamente, não é? Não existe. O que tem lá na Rússia? Que tem igreja na Rússia, tem igreja não sei aonde. Outro dia nós recebemos um casal de missionários, né, irmão Arli? Cadê o nosso irmão da Albânia? Vai quando? Ainda tem um mês, né? Convida, liga para ele, ver se ele volta aqui. Aquele povo abençoado. A esposa dele melhorou da cirurgia? Graças a Deus. Tivemos aqui um casal da Albânia. A Albânia é hoje o país mais miserável daquele que se deslocou da União Soviética, um país paupérrimo. Por quê? Porque durante o comunismo, a Albânia riscou o nome de Deus, de dicionário, de tudo, riscaram o nome de Deus. Aí depois veio a desintegração da União Soviética e a Albânia ficou lá como um país pobre, miserável, não tinha religião, não tinha nada. Aí veio o islamismo e entrou lá. E hoje 80% da Albânia praticam o islamismo. Viu? Mulheres lá não têm valor. As crianças são ensinadas a beber e a fumar desde pequenos. É uma loucura aquilo ali. Aí você diz, pastor, e tem alguém lá? Tem. Tem missionários lá, tem igrejas lá, tem alguém falando do amor de Cristo lá. Não é? Muitas igrejas, a gente sabe das perseguições que existem em muitos países por aí, mas existem pastores, não é? Existem. Há 3 anos atrás, na última conferência que eu fui ali na cidade de Nova Jersey, eu encontrei com vários pastores, éramos, na época, há 3 anos atrás, foram 152 nações representadas ali. Alguns pastores que vêm do Iraque, do Irã, sabia que tem igreja no Irã? Tem pastores no Irã pregando a palavra. Tem pastores, vendo? Pregando a palavra de Deus. Agora, mês de maio, foi embora para o Irã um professor aqui do Cefet. Ele veio dar aula aqui, amigo do Léo. Né? Nós conversamos juntos e ele falou, lá no Irã tem pastores, tem igrejas. Ele esteve aqui, ouviu o evangelho aqui com a gente. Sabe? Um iraniano, professor tremendo. Veio aqui, a convite do governo brasileiro, voltou. Não é? E eu encontrei com pastores dessas nações que eles não se identificam. O crachá deles é para eles não serem identificados, sabe? Eles não podem ser identificados. Mas esses homens estão lá, sabe? Sendo prisioneiros, sendo açoitados. Numa dessas conferências passadas, eu falei aqui, não sei se vocês lembram, encontrei com um moço novo. Nós estávamos tomando café à tarde, no primeiro dia, e ele chegou. Chegou aquele moço, ele estava hospedado, todos nós ficamos no mesmo hotel, e ele chegou meio assustado, e aí saudamos e convidamos ele para a mesa. Aquele moço era do Vietnã. Quando ele aceitou a Cristo com 14 anos, ele foi expulso de casa. Agora você é cristão? Então some daqui. E ele viveu pelas casas dos pastores, pelas igrejas, sabe? E orando, entregando a vida a Deus. Fez seminário no meio dessa luta toda. E quando ele chegou naquela conferência, fazia 8 anos que ele estava pedindo visto para vir aos Estados Unidos para a conferência e não davam. Naquele ano deram e ele foi. E aquele homem estava contando, irmão, sabe? A igreja que existe lá, a igreja que não tem nome, a igreja que não tem templo, mas a igreja que é o povo, que paga o preço para adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. É isso. Encontrei com outro pastor da China, 10.000 crentes, ele é pastor de 10.000 pessoas naquela época, sabe? E como é que faz culto? Nas casas. Ele sai de manhã e de noite, distribuindo ceia, sabe? E outros obreiros
e reúne com um grupo aqui, distribui a ceia e sai dali, vai para outro lugar. E aqui não, irmão, a gente vem para a igreja uma vez por semana, aí dorme o resto do mês, e tá aquela moleza. Não é? Existe uma igreja que está lutando, sabe? Que oram, que buscam a misericórdia de Deus, que lutam e pagam o preço para ser salvo. Eles pagam o preço, sabe? Aqui não, aqui é moleza. Quer ser salvo? Vou pensar. Aí Jesus consegue salvar. E ele fica lutando para sair da igreja. Eu não gostei, acho que eu vou voltar. Meu Deus do céu. Ah, aí Paulo diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Irmãos, esse título aqui deve ser o nosso título. O salvo, ele é agora. Preste atenção, o salvo, ele é agora. O prisioneiro, um prisioneiro de Jesus Cristo. Sabia disso? É. Você que é salvo é um prisioneiro de Cristo. Mas como, pastor? Você está preso a Ele, ligado a Ele. Não é? Domingo, a irmã Rosane falou sobre a cruz. Paulo mesmo muitas vezes se identificou, disse, olha, eu estou crucificado para o mundo, eu estou crucificado com essa cruz, sabe? Eu estou ligado a ela. Então, vida cristã é algo precioso, é algo glorioso. É isso aí que Paulo está falando aqui, não é? É algo glorioso. E nós devemos dar graças a Deus, irmãos, por uma coisa. Olha o que Paulo diz no verso 5 de Efésios 3. Ele está falando aqui do mistério que foi manifestado de Deus, isso é a salvação, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Hoje nós fazemos parte de uma igreja, ou melhor, de um povo, não é? Que se identifica como igreja e que a gente não tem noção. Muitas pessoas estão na igreja sem ter noção do que é a igreja. Muitas pessoas se identificam com o nome, né? E aí, você está onde? Ah, estou na igreja tal. Eu agora estou em tal lugar, sabe? A gente identifica o nome da igreja. O nome não representa nada. Nome é nome, irmão. Sabe por que a igreja tem que ter um nome? Sabe não? Sabe não? Para justificar diante do mundo, diante das autoridades. Vou estabelecer aqui a igreja, né, juridicamente, vai botar a igreja sem nome. Qual é o nome da igreja? Sei lá. Bota a igreja, sei lá. Não. Aí criaram-se os nomes. Não é? Alguém leu lá em Hebreus, a Assembleia dos Santos. Então, de vez de ser dos santos, é de Deus. Aí botou a Assembleia de Deus. Casa de oração, batista. Aí veio o grupo que saiu lá, não sei de onde, da divisão, os metodistas, anglicano, e por aí vai. Isso tudo é nome. Paulo está falando aqui daquilo que foi revelado por Deus, irmão. Você não pertence a um nome, você pertence a um corpo. Você faz parte da igreja. E a igreja é o mistério de Cristo na terra. Que as pessoas não entendem o mistério de Cristo na terra. Não. As pessoas não entendem. Hoje os homens estão fazendo da igreja negócio. Você sabia disso? Sabia não? E onde é que está isso na Bíblia? Está aqui, ó, 2 Pedro. Leia aí para você ver. Você está pensando o quê? O negócio é sério. Aqui, 2 Pedro, capítulo 2, ele diz aí, quer ver? Acho que é aqui. Se não for 2, é o 3. Vamos ver aí onde é que é. É 2. Versículo 3. É aqui mesmo, Fernanda. Obrigado. Olha como é que Pedro fala aqui dos falsos mestres. Houve entre o povo falso profeta, haverá também doutores, introduzirão encobertamente heresia de perdição, negarão o Senhor e tal. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora vê o verso 3, o que é que diz aí? Farão de vós negócio.
com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Tem muita gente aí fazendo da igreja negócio e está na Bíblia. Farão de vós negócio. Entendeu? A igreja hoje virou pequenas empresas, pequenas igrejas, grandes negócios. Entendeu? Farão de vós negócio. Está aqui. Ó. Isso é o povo que não conhece a palavra, não é? Que despreza esse conceito de igreja que Paulo expressa aqui quando fala em Efésios 3 e 5. O que é a igreja? É um mistério de Cristo, não foi revelado, né, aos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. E quem faz parte dessa igreja hoje? Olha o verso 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Quem somos nós, irmãos? Dentro dos povos que existiam no passado. Antigamente só tinham dois povos na terra, gentios e judeus. Tem algum judeu aqui? Tem alguém descendente de Abraão, Isaac e Jacó? Hein? Tem alguém descendente aí de Abraão, Isaac e Jacó? Não. Então somos todos gentios. Somos gentios. Aí desses povos, aqui mesmo em Efésios capítulo 2, Paulo diz que pela cruz ele nos reconciliou, derrubou a parede, e de ambos os povos fez um. Então agora na igreja, na terra, existe um terceiro povo. É o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 10, 32. Leia aí, 1 Coríntios 10, 32. Olha o que está escrito aí, 1 Coríntios 10, 32. Já viu aí? Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, e quem mais? Nem a igreja. Então agora existe um terceiro povo na terra, irmão. Quem era gentil em Cristo Jesus, agora é igreja. Quem era judeu em Cristo Jesus, agora é igreja. E pertencer à igreja é um alto, sublime e glorioso privilégio. Estar no corpo de Cristo, ligado a Cristo. Isso é privilégio muito grande. Aí Paulo está dizendo, os gentios agora são co-herdeiros. Co-herdeiros. É o que Paulo expressa lá em Romanos 8. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isto é, o que Cristo vai herdar, nós também vamos herdar. Iremos herdar. Foi por isso que Jesus falou lá em João 14, verso 3. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Por que Jesus pode dizer isso? Porque ele vai herdar de Deus e nós vamos herdar com Cristo Jesus. Então, ser salvo, irmãos, é um privilégio muito grande. As pessoas não têm ideia do que é a salvação de Deus, os privilégios da salvação, onde Deus nos colocou em Cristo Jesus. Quarta-feira passada, nós falamos da retrasada, nós falamos da nossa posição. O Senhor nos colocou em lugares celestiais. Em lugares celestiais. E agora Paulo está falando da nossa posição no corpo. Da nossa posição como herdeiros de Deus, herdeiros das promessas, dos dons, da graça e da misericórdia de Deus. Não é? É isso que Paulo está mostrando aqui. E é interessante que, quando ele fala da igreja, olha o que ele diz no verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É interessante, irmão. Olha a expressão de Paulo no versículo 1. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Olha a expressão de Paulo no verso 8. O mínimo de todos os santos. Vocês têm ouvido isso ultimamente? Alguém chega na igreja, numa reunião, fala, irmão, eu sou o mínimo de todos os santos. Vocês têm ouvido isso por aí?
Não. São títulos e mais títulos, não é? E aí, na hora da apresentação, é aquela coisa, né? É fulano, doutor fulano, com mais não sei o quê, mais não sei o quê, e tá. E o camarada se empolga aquilo ali, sabe? Se empolga, é. Eu já, algumas vezes, eu tive o contentamento e, sei lá, decepção de apresentar numa reunião grande algumas pessoas. E quando eu chamei um lá de evangelista, ele falou assim, do meio, ele levantou, não sou evangelista mais não. Eu agora sou pastor e já estou indo para, bispo. Eu falei, perdão, irmão, eu ainda sou servo. Aí todo mundo riu. O camarada não gostou não, irmão. Na hora ele levantou e falou, não sou mais evangelista não. Eu já sou pastor e estou indo a bispo. Eu falei, amém, perdão, irmão, eu ainda sou servo. Aí continuou e pronto. O camarada não aceita. Aí vem Paulo, homem de Deus, e diz assim, sou prisioneiro, sou o mínimo de todos os santos. O que Deus me deu, foi graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E aqui está, irmãos, o papel da igreja, a função da igreja. Para que existe igreja? Hein? Para que existe igreja? Jesus veio e estabeleceu a igreja, um povo, um corpo. Aí hoje a gente arranja um lugar como esse aqui, né? Que tem uma cadeira boa para sentar, um sonzinho agradável para ouvir, e tal, uma musiquinha boa para... e tal, aí a pessoa senta ali e fala, achei um lugar legal aqui, gostoso, tranquilo, tá, sossegado, muito bom. É ali que eu vou ficar até Jesus voltar. Cuidado, porque tu vai ficar mesmo, tu vai ficar. Hoje, irmão, a gente busca um lugar que começa, tem o confortável. A gente busca um lugar confortável. Igreja não é para ficar em lugar confortável, igreja é para anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Se eu não estou fazendo isso aqui, eu não sou igreja. Eu sou crente, eu sou membro, eu sou de carteirinha, sei lá o que eu sou alguma coisa. Mas igreja eu não sou. Pode estar certo disso, escreva o que eu estou dizendo. Se você não está anunciando o Evangelho de Cristo entre os gentios, não somos igreja. É um grupo de pessoas que se acostumam, não é? Essa a gente acostuma, tudo bom, irmão, que bom, que legal. Nós somos 10, tá bom 10, né? Tá bom 10. Se vier 12 já atrapalha. Não chama mais ninguém não. A igreja já está boa, está completa já. Nós temos que anunciar o Evangelho. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz, a mim me imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Ai de mim. Agora, como é que se prega o Evangelho? É com a corneta na mão, é gritando no meio da rua? Não, irmão. Você procura alguém e começa a falar de Jesus para esse alguém, até ele se converter. Vai, faz isso. Procure alguém, vá atrás dele, vamos embora. Paulo era um anunciador dos mistérios de Cristo, das coisas de Deus. Então, igreja é isso. O que é a igreja? Olha a expressão do verso 10 aqui de Paulo. Aí ele diz, do verso 9, ele diz, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Isto é, Paulo está falando aqui que desde o início, Deus já tinha na sua presciência a igreja. Deus já tinha na sua presciência a igreja. Deus já estava vendo lá na frente. Vou escolher um povo. E se esse povo não me rejeitar, eu vou levantar um outro povo. Eu preciso ter um povo na terra.
Eu preciso ter luz na terra, eu preciso ter sal na terra. Aí Deus levanta a igreja como sal da terra e luz do mundo. Aí Paulo vai mostrar isso aqui agora, que Deus ocultou esse mistério, isso aí esteve na presciência de Deus. Aí o verso 10 ele vai revelar dizendo, para que agora, pela igreja. E o que é a igreja? Porque esse entre parênteses aqui vai justificar o que é a igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O irmão sabe o que é isso? Já estudou sobre isso? Já leu sobre isso? Já pensou na responsabilidade que temos com isso aqui? Hein? Deus, através da igreja, Ele espera que a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades que habitam as regiões celestiais. E o que nós temos feito como igreja para abalar os principados e as potestades? O que nós temos feito como igreja? Será que temos orado o suficiente para abalar principado e potestade? Será que cantamos tão ungidamente capaz de abalar principados e potestades? Eu nunca vi tanto hino hoje. Você já viu, pastor Eliel do Carmo? Tanto hino que sai hoje. Mas é muito hino, gente. Me perdoe, irmão, mas tem hora que me dá nervoso. É muito hino, é hino. E um vai para cima, outro vai para baixo, um bate para a direita, outro bate para a esquerda, um puxa a espada, outro enfia a espada, o outro grita, o outro não sei o quê, o outro joga a Bíblia para cima. Meu Deus do céu! É muito hino. Agora, será que esses hinos estão mexendo com as potestades e os principados? Hein? Isso é igreja. Paulo está dizendo, Deus criou a igreja é um mistério de Deus que esteve oculto. Aí Deus quer revelar isso. Através de quem? Da igreja. Ele quer tornar a igreja, sabe, ciente na terra, revelar tudo isso aí. Pela igreja, Deus quer tornar conhecida a sua sabedoria, a multiforme sabedoria dos principados e potestades nos céus. E muitas vezes, irmão, nada disso acontece. Por quê? Porque a igreja está reduzida a um grupo de pessoas que se reúnem uma vez por semana, né? E aí tal, e ainda discute quem é o maior, quem é o menor, quem senta na frente, quem senta atrás. Não foi isso com os discípulos de Jesus? Jesus está andando, e aí ele está escutando um zum assim. Falou, o que é que vocês estão comentando aí que eu estou escutando zum? Não, é que a gente está falando aqui, senhor, é que quem vai ser o maior, quem vai sentar à tua direita, quem vai sentar à tua esquerda, e como é que é o negócio, porque, como é que é, Jesus olhou para aquele bando de homens e falou, estão pensando o quê, hein? Quem dentre vós quiser ser o maior, seja servo de todos. Tem alguém aí querendo ser o maior? Seja servo de todos. Porque o reino de Deus, irmãos, não é simplesmente para nos servir, é para a gente servir a Ele. A igreja foi posta na terra para mexer com principados e potestades. É por isso que lá em Efésios 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade, não é? Em Cristo Jesus. Tudo isso dentro de um propósito glorioso, dentro de um propósito. Qual é o propósito? Paulo termina aqui no verso 11, que fez em Cristo Jesus, isto é, através de Cristo, tudo isso se realizou. A igreja só existe porque Cristo realizou uma obra. A igreja é de Deus. O sangue que Jesus derramou é também de Deus, sabia disso?
Lá em Atos 20, 28, Paulo fala sobre isso. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual ele vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o preço da igreja, irmão, não é um preço qualquer. Deus fez isso através de Cristo. E aí o verso 12 e 13, para a gente encerrar essa noite, diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Esse nele aqui se refere a Cristo. Essa ousadia, esse acesso com confiança é através da nossa fé em Cristo Jesus. A igreja, irmãos, é mais do que um ajuntamento, é mais do que uma reunião, é mais do que um nome. Nome é para identificar. Nome apenas identifica, não é? O lugar onde a gente se congrega. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é um grupo de homens e mulheres que, em confiança no nome de Jesus, têm ousadia, têm acesso a Deus, que entram na presença de Deus, que mexem com principados, que mexem com potestades, sabe? Que são co-herdeiros de Cristo, que anuncia os mistérios de Deus na terra ao povo. Isso é igreja. E é essa igreja que tem que estar fazendo alguma coisa hoje. Amém? E aí Paulo, diante disso tudo, dessa exposição tão preciosa sobre a igreja, ele diz no verso tanto: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Alguns queriam desfalecer, alguns queriam desanimar, não é? Paulo disse: olha, não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Isto é, toda a luta de Paulo, tudo aquilo que ele passava, não era para ele e nem por ele, era pela igreja. O prazer de Paulo era servir a igreja. E esse deve ser o nosso prazer, irmão. Servir a igreja do Senhor. O Salmo 100, verso 2 diz assim: servir ao Senhor com alegria. Alegria. Devemos servir ao Senhor com alegria. Lá em João capítulo 12, acho que é 12, né, 26, é quando Jesus ele fala daquele que o serve. Deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo, João 12, 26. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quando servimos, somos honrados por Deus. Quando nos tornamos igreja realmente, somos honrados por Deus. Saia com essa visão de igreja, essa compreensão de igreja. Sabe? Que não sejamos apenas um grupo, irmão, mas sejamos aqueles disseminadores dessa palavra gloriosa. A função da igreja é pregar. Jesus não mandou: ide e convertei o povo. Jesus não disse: olha, ide e, sabe, não. Jesus falou: pregai o evangelho. Agora, quando ele fala do reino, da festa do reino, naquelas parábolas, que ele disse que Deus mandou, fez uma festa e os convidados não quiseram vir. Aí o dono da festa falou: sai pela rua, sai pelos valados. Cata tudo que você achar, para que a minha casa se encha. E aí fizeram. Foram pelos valados, pela rua, e falou: Senhor, fizemos como mandaste, mas ainda há lugar. Isso significa, irmãos, que eles começaram lá atrás. Nós estamos aqui e ainda tem lugar para quem quer aceitar Jesus. Ainda tem lugar para mais um no corpo de Cristo. Ainda tem lugar para mais alguém no reino de Deus. E cabe a mim e a você, como igreja, falar do amor de Deus para esse